Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, essa meditação fora extra, ela veio devido a uma meditação que eu estava tendo semana passada e ela é muito importante para a vida cristã. Vamos começar agora e aprender o que a verdade tem a nos ensinar. Bom, Tiago capítulo 2, versículo 17, 18, 19 dizem assim: Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. O que Tiago está dizendo aqui? Que se ter fé em Deus ou em Cristo não é suficiente. Eu não estou falando em salvação. Eu estou falando em conhecer e estar intimamente ligado em Deus através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que até mesmo os demônios acreditam em Deus. Eles acreditam e tremem de medo, mas não serão salvos. Por quê? Porque as suas ações não demonstram. Uma coisa é algo isolado. Outra coisa é algo contínuo, que é totalmente diferente. Por isso que nós pegamos Tiago 2,22 diz assim: Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então eu sou de Deus, se as minhas ações, não o caso isolado, mas sempre, continuamente, forem diferentes. Ou seja, as minhas ações estejam de acordo com a palavra de Deus. Mas infelizmente, no mundo, existem várias denominações cristãs, existem várias igrejas, várias placas de igreja, e que as pessoas de dentro dessas igrejas ainda não aprenderam o que é ser cristão. Infelizmente, dentro do meio cristão, existe muita mentira, muita heresia. Vai fazer um negócio com um cristão, principalmente se for líder. Muitos não fazem, eu não faço. Já fiz negócio com líder de igreja, pastor, e eu saí no prejuízo, o cara sumiu e fugiu. Para você ver. Por quê? Porque existe líder que não tem Jesus Cristo, não conhece Jesus Cristo e é um falso profeta. Tá bom? Pegando a ideia disso, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomasse o nome em vão. O que é tomar? Você dizer que é de Deus e as suas ações continuamente estarem mostrando ao contrário. Então, muitos cristãos falam que são de Deus, praticantes ou não praticantes. Não estou dando esse mérito, mas vou colocar. Mas que, infelizmente, eles estão agindo, pensando de maneira equivocada a vontade de Deus e a sua própria palavra. Quando abrimos em João capítulo 4, versículos 20, 21 e 22 dizem assim: Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E o 23 conclui esse tópico. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então não adianta você ir para a igreja, não adianta você ir todos os cultos, não adianta você fazer isso ou aquilo. A adoração a Deus não está dentro de uma caixa, não está dentro de 4 paredes, não está dentro de um templo. A adoração a Deus está na sua vida dia a dia. Como eu já disse, uma coisa é algo isolado, uma raiva, uma revolta, algum mal que te fizeram e você fica naquele momento. Outra coisa é você sempre estar agindo de maneira contrária à Bíblia. A Bíblia me permite ficar com raiva, me permite ficar chateado, mas não posso pecar. Então existem pontos a serem colocados. Então, infelizmente, hoje, muitos cristãos, eu vou na igreja adorar a Deus, mas na semana, na casa do cara, parece o inferno. Então as pessoas se prendem demais, colocam como se Deus não fosse um ser vivo, um ser todo poderoso. Eles acham que só adoram Deus na igreja, aí na casa mente, ensina coisa errada para os filhos, agride a esposa. Eu estou dando exemplos aqui.
No trabalho, é uma pessoa que ninguém confia. É uma pessoa que faz tudo errado. É uma pessoa que não segue regra. Não estou falando regras abusivas. Não estou falando regras contrárias às coisas corretas. Tá bom? Regras que tem que ser cumpridas, infelizmente não cumprem. Tá? Então, tudo isso temos que colocar em xeque. Então, para eu ser realmente um cristão, minha vida tem que demonstrar isso. Não adianta a pessoa abrir a boca, falar um monte de coisa, e na hora da prática, não tem nada. Seguindo essa informação, abrindo em Mateus, capítulo 24, versículo 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E quando abrimos em Apocalipse 14, 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou, em umas versões, a Torá. O que nós percebemos é que para ser cristão, para que a nossa vida seja plena, de acordo com a adoração a Deus, eu tenho que guardar as ordens de Deus. Eu tenho que guardar o que Deus manda. Não é a minha opinião que importa, não é onde você está que importa, não é o que o seu pastor diz que importa, é o que a Bíblia diz. Porque se eu for fazer um levantamento de tudo que as igrejas pregam, e eu vou abrir a Bíblia, tem coisa que está errada e está contrária à Bíblia. Pelo menos 99%. Não vou fechar 100% porque sempre há exceções. Então, para você ver, nós temos que ter esse cuidado, essa cautela. Ah? Abrindo agora em 2 Coríntios 5,17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Infelizmente, isso não acontece no meio cristão. Por quê? No arrependimento. João Batista deixa bem claro. Jesus fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Atos 2, que Pedro fala? Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Então, como é que uma pessoa hoje frequenta qualquer denominação religiosa cristã? Ela não se arrepende. Por isso que quando ela se batiza, continua a mesma coisa ou pior. Por quê? Porque aonde você congrega, o seu líder não tem conhecimento. Onde você congrega, talvez nunca tenham lhe ensinado isso. Que é a parte essencial da vida do cristão. O arrependimento. Aquele que furtava, não furte mais. Paulo deixa bem claro isso. Então, se eu estou em Cristo, tudo de errado que eu fazia, eu tenho que deixar para trás. Eu não posso aceitar Jesus e continuar tendo a mesma vida pecaminosa. Aí você fala assim: mas a Bíblia diz que todos são pecadores. Só porque eu sou pecador eu vou pecar? Onde é que está Jesus? Onde é que está esse versículo aqui? Então nada você fez novo. Não mudou nada. Então, quando o ser humano não consegue mudar, não é Deus que é culpado. Não é o seu filho Jesus que é culpado. É você ou aonde você está que estão lhe enganando. Pregando errado. Tá bom? 1 João capítulo 2, do versículo 15, 16, 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e sua cobiça. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso que você vê hoje Carnaval gospel, São João gospel, tem até motel gospel. Se bobear, já tem até droga gospel e eu não estou sabendo. As pessoas estão tentando colocar assim: vamos fazer o culto para os jovens. Culto não é para jovem, culto não é para ancião, culto não é para pastor, o culto é para Deus. Eu sinto muito, irmãos. O culto é para Deus. Eu não tenho que adaptar Deus ao mundo. O mundo que fique para lá, ou você se converte ou perde salvação. Ponto final. Ou é o caminho de Deus ou o caminho do inimigo. É assim que funciona. Uma rave gospel, funk gospel, meu Deus do céu. É umas coisas absurdas que eu escuto, que eu não consigo nem falar, fico até gaguejando. Porque é terrível. O mundo está dentro da igreja. Adorar a Deus numa igreja que tem show de luzes. E o pessoal acha que Deus está ali? Eu sinto muito. Eu sinto muito. A adoração estranha leva à morte. A adoração estranha leva à morte. Aí Romanos 8, no versículo 14, diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Para ser filho de Deus, uma das condições é você ser guiado pelo Espírito de Deus. Versículo Romanos 8,14. Não, 8,15 e 16. Pronto. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, para eu ser filho de Deus, não é placa de igreja. Não é uma pessoa estar com o microfone falando um monte de besteira. Falando aquelas coisas estranhas, diabólicas, que dizem que é Espírito Santo. Quem diz que você é de Deus é o Espírito de Deus. E a sua fé. Gálatas 3, 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, para você ter a fé com obras, você tem que ter duas características. Primeiro, ter fé em Jesus. E segundo, ter o Espírito Santo. Só que para isso tem regras, tem características. E tendo esses dois, você adora o Pai, Espírito em verdade. As suas obras são obras de salvação. São obras de mudança de vida. São obras que mostram que você tem Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia e ver que obras são essas. Romanos 8, versículo 5, 6, 7, 8, 9. Diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as obras do Espírito. Porque a inclinação da carne é morta, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimiga de Deus. Olha só, por que inimiga de Deus? Pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Se você prega que a lei foi abolida, você não tem Espírito Santo. Se você não tem Espírito Santo, você não é guiado pelo Espírito Santo. A sua obra, as suas ações não são da fé em Cristo. Simples assim. É o que está escrito. Qualquer reclamação, reclame com Paulo. Romanos 8,8 diz assim: portanto, os que são da carne não podem agradar a Deus. Então, você quer ter o Espírito Santo na sua vida? Você tem que começar a obedecer o que está escrito. Regra, estatuto, juízo, mandamento, a Torá. Claro que não é toda a regra da Torá que é válida. Efésios 2,14 e Hebreus capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 diz que a parte da lei que envolve purificação de pecados e também envolve a parte de culto a Deus foi abolido. Sacrifício de animais, fazer trigo, aquele bolo, essa parte toda foi abolida. O resto é válida. E isso é o erro de muitos cristãos. Colocar as regras de Deus como abolida. Resumindo, você que escuta isso, a pessoa que fala está chamando Deus de mentiroso. Estamos abrindo a Bíblia aqui, Novo Testamento, não estou nem abrindo o Antigo. Para você ver o quanto a Torá de Deus é importante. Certo? 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Tem guardado o mandamento? Tem guardado as regras? Não. Não. Você não conhece a Jesus. Qualquer reclamação, vá com João. Vamos continuar. 1 João capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então você só tem o Espírito se você guarda o mandamento e a Torá. Se você não guarda, diz que é abolida, eu sinto muito. Perante a palavra de Deus, você não tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, a sua obra, a sua ação, você não glorifica ao Pai através de Jesus Cristo. Você não está adorando ao Pai. Você está adorando outra coisa. O Pai não. João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só. Deus está falando, Jesus está falando aqui para Deus o Pai. Que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está dizendo que não existe trindade. Trindade é um conceito diabólico.
Existe um Deus verdadeiro e Jesus. Jesus está falando isso aqui. Cuidado com esse falso ensino que entrou na igreja no século 2, 3, 4. Cuidado. Se você está adorando um Deus trino, você não está seguindo o que Jesus falou em João 17,3 e Paulo falou em Romanos 8, 5, 6. Para nós há um só Deus, o Pai. Qualquer reclamação, reclame com Jesus Cristo e com Paulo. A verdade é essa. E quando abrimos Romanos, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 18, do versículo 26 até o versículo 32. Diz assim: olha o que acontece quando alguém muda a palavra de Deus. Quando alguém não segue a doutrina, tá? Diz assim: por isso Deus abandonou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se infamaram em sua sensualidade uns com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo recompensa e convinha o seu erro. E, como eles não se importavam de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E o versículo 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, não somente as que fazem, mas também as que apoiam. Você que é cristão que apoia coisa errada, você vai ser culpado como se fizesse. Não estou dizendo para você desrespeitar os outros, não é isso. Não é isso. Você não pode apoiar. Eu tenho a minha opinião. Quem quiser fazer isso aqui, que faça. O problema é dele, a vida é dele. Quem vai se ver com Deus é ele, não sou eu. O meu dever é respeitar a decisão e pregar. Isso não é certo, isso é errado. Por isso que tudo isso aqui está no meio do povo de Deus. Por quê? Porque o povo não está adorando a Deus, não está buscando o conhecimento de Deus, só quer saber de dinheiro, só quer saber de riqueza, acha que Deus é o Silvio Santos, acha que Deus é o gênio da lâmpada mágica, acha que Deus é obrigado a dar um monte de coisa e não quer saber da doutrina. Ah, mas eu vou todo o culto. Pode ir para qualquer culto. Se você não está seguindo o que está escrito, eu sinto muito. Eu sinto muito. Tá? Romanos capítulo 12. Vamos abrir agora. Vamos ver mais um pouquinho. Romanos capítulo 12, do versículo 9 até o versículo 21. Diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que choram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambiciones coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quando tiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso aqui são características de quem tem o Espírito Santo. Hoje, eu já vi pessoas pregando que pobreza é do diabo, que usar barba é do diabo. Então, Jesus é o quê? São mais preocupados com as coisas materiais. Hoje em dia a maioria não está nem aí para caráter. Estou falando de cristianismo. Quem está fora, a Bíblia é para cristão. Isso aqui é caráter, de amor ao próximo.
Você tem que começar a guardar. Você não consegue? Pede para Deus. Davi fala, me ensina a guardar a tua lei. Peça para Deus. E Deus, com certeza, irmão, Ele vai lhe ensinar isso aqui. Ele quer isso de nós. 1 Coríntios 6, versículos 8, 9 e 10. Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis danos, e isso aos irmãos. Isso aqui eu já passei. Eu já passei. Pessoas que se diziam meus irmãos, que estavam lá, entendeu? Foi isso aqui. E até hoje fazem, com testemunha. Eu tenho testemunho. Para você ver. Se dizem de Deus, se dizem salvos, não falta um culto, mas a hora de mostrar que é de Deus, eu sinto muito. Eu não tenho raiva de ninguém. Ele vai se ver com Deus, o problema é dele. Eu estou mais preocupado com a minha vida. Para Deus é eu e Deus, Deus e eu. Você e Deus e Deus e você. Eu sinto muito. Salvação individual. Cada um vai se ver com Deus com o que faz. Versículo 9. Não sabei que uns injustos não vão herdar o reino de Deus? Paulo está escrevendo isso para a igreja. Para gente que se diz de Deus, que vai praticar isso aqui. Não errais, porque devassos, idólatras, adúlteros, efeminatos, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino dos céus. Mas Paulo está dizendo isso para os cristãos que estão vivendo isso. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está escrevendo isso aqui para o mundo. Está escrevendo isso para a igreja. Os cristãos estão fazendo isso aqui, cuidado. Mude de vida, se arrependa. Você vai perder a salvação se não fizer isso. O caminho de Deus é esse. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É isso aí que o cristão tem que ter. Aí o cara roda, labachura, siricanta, aí roda, aí faz um negócio na mão, cai no chão, mas não tem nada disso. E aí? O cara roda, pula, dá shoryuken, hadouken, faz tudo, mas traz a esposa. Desvia dinheiro da igreja. E isso tem Espírito Santo? Não tem. Não tem, mano. Não tem. Pode ter qualquer Espírito Santo, não é. Primeiro que a Bíblia nem diz que isso é Espírito Santo. Isso é Espírito demoníaco que está enganando o povo. Achando que é Espírito Santo. Que eu vou deixar aqui no comentário fixado o meu vídeo para você entender isso aí de uma vez por todas. Efésios capítulo 4, versículo 23, 24, do 23 até o 31. Olha o que diz. E vós renoveis no Espírito a vossa mente. Primeiro, você tem que renovar a sua mente. Isso aqui está errado. Deus não gosta disso. Você vai renovar a sua mente. O seu racional. Isso tem que ser renovado. Você vai abrir a Bíblia. Ah, a Bíblia diz que eu tenho que guardar o sábado. Pô, mas eu não guardo. A Bíblia diz que eu tenho que ser fiel à minha esposa. Vai mudar aqui, ó. A mente. Continua. 24. E vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Se a sua mente não muda, você não muda de opinião, você não vai ser criado na verdadeira justiça e nem na santidade. Por isso que Jesus fala, não se coloca remendo velho em pano novo, não se coloca vinho velho em odre novo. Renovação de mente. Tem que mudar a sua maneira de pensar para você entender o evangelho. Tá? 25. Por isso deixai mentira e falei a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Se eu fosse falar aqui quantas vezes eu já peguei gente na mentira, e eu nem queria descobrir, por incrível que pareça. Mas Deus revela. A mentira aparece. Por isso que eu prefiro falar na sua cara a verdade. Pode me chamar do que for, menos de mentiroso. Quem me conhece sabe. Falar a verdade na sua cara. Vai doer. Mas não sou mentiroso. Olha o que diz aqui. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A Bíblia me permite ficar irritado, chateado. Está aqui. Eu só não posso pecar. Não posso pegar minha ira e matar alguém. Não posso pegar minha ira e difamar alguém. Não posso pegar minha ira e prejudicar alguém. Isso não existe. Isso é pecado. Eu posso ficar irritado. Está aqui. Mas pecar não pode. Então o cristão pode ficar irritado? Pode, irmão. Pode. A gente está sendo de barato.
Pode, né? Não deis lugar ao diabo, isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Cuidado com certas coisas que você vê, né? Que você certas músicas e tal. Muito cuidado, irmão. Às vezes, na menor coisa, tá lá o nosso inimigo só esperando para nos destruir, né? Uma palavra, talvez. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Isso aqui é importante, irmão. Repartir com o que tem necessidade. Eu vou me colocar nessa parte também. Nós estamos ajudando o necessitado. Não estou falando para você colocar alguém na sua casa. Não é isso. Mas alguém te pediu um remédio, irmão, e você não comprou. Alguém te pediu uma comida e você não comprou. Isso é necessidade. Isso é necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for para promover edificação, para que dê graças aos que ouvem. Palavra torpe pode se encaixar palavrão também. Mas aqui Deus está falando mais aquela palavra de edificação. Não a palavra que derruba, né? Aquela palavra que tira a esperança. Ah, lá vem aquele cara, só vai, entendeu? Evitar isso. 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Mais uma vez, Espírito Santo é selo. Eu concordo com a guarda do sábado. O sábado tem que ser guardado, concordo. Mas o sábado é sinal. Selo é Espírito Santo. Não confundam. Cuidado com os falsos profetas que estão mudando a Bíblia aí, querendo se achar maiores do que a Bíblia. Só porque dizem que um anjo, né, que nós sabemos que foi o inimigo que está fazendo isso, está inventando história. 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas entre vós. Isso aqui eu queria que fosse verdade. Porque toda vez que eu vou ajudar alguém e vou assim falar, desabafar, eu tenho até medo. Uma vez eu estava num trabalho, uma colega de trabalho estava tendo um AVE, acidente vascular encefálico, é um antigo AVC, e eu notei que era, porque meu pai já teve isso. Eu notei que era, falei, não, você tem que ir para o hospital. Ninguém queria levar, eu levo, o bom samaritano foi. Quando eu cheguei no trabalho, só ajudou ela porque eu estava afim dela. Falei, meu senhor, ela tem idade para ser minha mãe, meu senhor. E o cara é cristão, líder religioso. Ou seja, eu vou ajudar o necessitado, o cara atrás que eu estou afim da mulher. É uma idade para ser minha mãe. Para você ver a malícia do povo de Deus. Meu pai sempre falava, somos julgados pelo que eles fazem. Meu pai sempre falava isso. É um ditado que meu pai falava. Se é verdade ou não, não sei. 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Isso aqui é importante. Perdão é uma coisa importante. Tem muita gente que não perdoa e vai perder a salvação. Né? Mateus 6 deixa bem claro. Se você perdoar os homens as suas ofensas, meu Pai vos perdoará. Mas se você não perdoa, o Pai não vos perdoará. É interessante isso aqui. Filipenses 4, versículo 8 e 9. Isso aqui é importante. Quanto ao mais, irmãos, olha só, grava essa informação, pode até marcar. Filipenses 4, 8 e 9. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, e se há louvor, nisso pense. Infelizmente, hoje o mundo cristão está malicioso, está maldoso e só pensa em coisas materiais. Parece que o evangelho só é isso. Eu tenho que pensar no que a Bíblia diz, tudo que é correto, honesto. Por que hoje o evangelho ele é difamado pelo mundo? Por que hoje o evangelho é mal visto? Por causa de líderes que eram para dar um exemplo, que não tem Espírito Santo nenhum, que mentem para as pessoas, fazem coisas terríveis, pregam coisas terríveis e o evangelho é motivo de piada e chacota. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Isso aqui é importante. Os apóstolos ensinavam porque eles falavam, agiam daquele jeito. Isso é uma coisa muito bonita, realmente é muito bonito. Abrindo agora em 1 Tessalonicenses, é só carregar aqui rapidinho, no capítulo 4, no versículo 3 a 12, vamos colocar aqui até o 12. Diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação,
que vos abstenhais da fornicação. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O que é vaso? O seu interior. O seu interior. Né? Quantas pessoas são dos cristãos não conseguiram chegar nesse patamar? Não estou julgando, porque não conseguem. Por quê? Um pecado, um vício. Peça para Deus, irmão. Peça para Deus. 5. Não na paixão da cobiça, como os gentios que não conhecem a Deus. Cuidado com quem fica cobiçando as coisas. Isso aqui não é só mulher, não. Isso aqui é qualquer tipo de cobiça. E não entra em detalhe. Tá? Os que não conhecem a Deus que ficam nisso, né? Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Seja, com todo respeito a muitos líderes que eu conheço que são honestos, sinceros. Conheço gente sincera. Meu primo é líder de uma igreja também. Igreja evangélica. O meu primo é íntegro. O cara é honesto. Não é porque é meu primo, não. Se fosse, eu daria um mau exemplo aqui. Falaria que ele não era. Mas ele é. Entendeu? Como eu conheço gente também, que entre da minha família do meu irmão, que pelo amor de Deus, aquele ali não é íntegro. E é líder. E é não sei o que, e prega. Então existem exemplos? Tem. Tá? Então meu primo, ele é um cara que se eu fizer negócio com ele, vai ser correto. Eu já fiz 2 vezes negócio com um pastor, o cara fugiu e nunca me pagou. Eu tô falando de valores de acima de 10 mil reais. O cara fugiu. Até hoje não sei cadê ele. Então por isso que tem gente que não gosta de fazer acordo com o evangélico, com o cristão, com o católico, porque não são todos que são assim. Mas infelizmente tem gente que não conhece o evangelho. E se você escuta uma pessoa dessa, você também perde salvação. Tá? Porque o Senhor é vingador de todas as coisas. Como também antes vê-lo dissemos e testificamos. Então, quando você vai fazer algo, cuidado, irmão. Deus é vingador. Deus vai vingar. Deus faz justiça. Quando? Como? É com Ele. Por isso que muito cristão passa por perrengue, que faz coisa errada, mente, difama, calunia, tal e tal. Por que aconteceu isso na minha vida, Senhor? Porque ele não conhece a Jesus Cristo, porque ele não conhece a Deus, porque ele não adora o Pai verdadeiramente e não lê Bíblia. Por isso que eu não faço besteira. Porque eu tenho temor de Deus. Eu não quero problema para minha vida. Se eu obedeço, tá tudo nice. Então eu prefiro obedecer. Você toma a decisão que você quiser. 7. Porque Deus não nos chamou para imundícia, mas para santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim despreza a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, mais uma vez, a Bíblia é maravilhosa, irmãos. Se você tem o Espírito Santo, o que acontece? Você não despreza o que está escrito. É simples, irmão. O Evangelho é simples. É simples. Versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis aos outros. Isso aqui é muito bonito. A igreja de Tessalônica, irmãos, eles estavam sendo instruídos pelo próprio Deus. Hoje, algumas religiões te prendem. Não, você só vai chegar a Deus se dá uma oferta, só vai chegar a Deus porque o fulano de tal vem para cá, e começa a enganar você, dizendo que você não tem acesso a Deus, que tem que fazer campanha, que tem que fazer aquilo. Cuidado para não ser enganado. Tá? Eu já vi acontecer. Certo? Muito bem. 10. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Isso é bom. Está seguindo a Bíblia? Continue. Está obedecendo a Deus? Continue. Não pare. Irmão, isso aqui é maravilhoso. 11. Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Ou seja, não se metam na vida dos outros. Se eu ver o cara traindo a esposa, o cara traindo namorada, eu não me meto, o problema é dele, porque nós vamos meter nessa de errado. Ainda posso morrer. Então deixe. E trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Meu irmão, trabalhe. Vai trabalhar. A Bíblia está mandando. Eu trabalho também. 12. Para que andeis honestamente para os que são de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Temos que trabalhar honestamente. Por que tem pessoas que não são de igreja nenhuma? Elas têm essas virtudes? Porque tem caráter. Porque foi ensinado em casa por alguém que lê a Bíblia que tem que ser desse jeito. É isso que muitas pessoas não entendem. Não é uma placa de igreja que vai definir o que é cristão, são suas ações. E as pessoas não entendem isso. Você quer ver como a ação é incrivelmente interessante para o cristão?
Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas aos tímidos, aqui seriam os covardes, né? Algumas versões. Aos incrédulos, abomináveis. A abominação é muita coisa. Fazer acepção de pessoas, intriga entre os irmãos, tudo isso é abominação. Homicida é quem odeia também. Aos que se prostituem, feiticeiro. Ah, mas não faço feitiçaria. Adivinha onde tá? Tu já é feiticeiro. Idólatra, né? A pessoa que fica defendendo mais as outras coisas que a Bíblia, fica defendendo o profeta, profetiza, pastor, mais do que a Bíblia, você é idólatra. Você é idólatra. E todos os mentirosos. Mentiroso não é só quem mente, não, aqui. Esse mentiroso aqui é quem prega uma falsa doutrina. A sua parte será no lago que arde fogo e enxofre a segunda morte. O que é esse versículo 8? As suas ações, irmãos. Por isso tem muito cristão que não vai se salvar. E para encerrarmos, Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Essa Bíblia aqui já está com a versão atualizada desse versículo. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, ou mitzvot, que são as ordenanças válidas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Meus irmãos, que possamos ter aprendido que as nossas obras, nossas ações, refletem a quem estamos adorando e a quem nós servimos, e o melhor, a filiação ao Deus verdadeiro e também sermos irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.